Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um episódio do Zero ao Cliente, um podcast onde a gente conversa com advogados que estão construindo carreira, posicionamento e resultados reais na advocacia. E para você que ainda não conhece, a Jusparceiro é a principal parceira dos escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes através do digital, gerando demanda qualificada e previsível por meio do marketing baseado em estratégia e relacionamento. Hoje, a nossa conversa é com uma profissional que atua com uma das áreas mais humanas, sensíveis e essenciais do direito previdenciário. Doutora Edinalva, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada por topar participar, desse nosso bate-papo e compartilhar a sua trajetória e toda a sua experiência com quem está nos acompanhando. Júlia, eu que agradeço a oportunidade de poder, estar aqui, né, no Jus Parceiro, compartilhando um pouco da experiência que a gente tem ao longo aí dessa carreira jurídica atuando no direito previdenciário. Perfeito. Olha, eu acho que, para a gente realmente começar entendendo, desde como foi desde o início, desde o começo para você, como foi que surgiu a decisão de você cursar direito? O que que foi que te levou a escolher essa profissão lá atrás? O que me trouxe a escolher direito foi esse desejo a sede de fazer justiça, de fazer as coisas acontecerem da forma correta, de dar a quem precisa, né, o que ele tem por direito. Então, algumas injustiças que eu presenciava na minha infância, eu já ficava indignada, né. Então eu disse assim: "Não, eu vou para a advocacia, porque eu preciso dar, dignidade para algumas pessoas que precisam e não conseguem buscar sozinha, né. Eu preciso ser essa mão que acompanha, né, essa mão que segura, que dá força, que pode auxiliar esse ser humano que está aí indefeso, que está aí precisando dessa proteção jurídica. Então veio daí. Perfeito. E como foi essa trajetória como acadêmica de direito? Ah, foi bem desafiadora, porque assim, vim de origem bem humilde, né, eu sou daqui do interior do Tocantins, sou de Rio-Som, e fui para Gurupi fazer direito, né. A eh, Era praticamente estava construindo o estado. Né, estava início do estado, antes era tudo Goiás, então pra gente sair daqui e estudar fora, a gente tinha que a capital mais próxima era Goiânia, então teria que deslocar para lugares longe. E aí surgiu a faculdade de Direito, que é FAFIC, em Gurupi, e eu comecei lá nessa faculdade, que ficava mais próximo de casa, né. Seria, assim, uma faculdade mais acessível. E como ela era uma fundação conveniada com o município de Gurupi, ela também tinha mensalidades mais acessíveis. Bacana. E como foi para você estar longe de casa estudando? Você foi sozinha? Como foi toda essa Eu trajetória? fui Que é eu fui difícil. sozinha, né. E assim, como a sede, o desejo, de mudar a minha realidade e a realidade da minha família era tão gigante, que eu me encorajei e fui só, e busquei, né. Então assim, em momento algum eu pensei em desistir, eu só pensava de ir além. "Não, vai, vai", né, e vai. Então assim, sentia saudade da família, sim, mas eu dizia assim: "Eu estou aqui por um propósito maior, né, isso aqui também é para eles, não é só para mim, então eu vou seguir adiante". Perfeito. E depois da graduação, quando você realmente entrou oficialmente na advocacia, como foi esse início para você? Você sempre quis advogar ou talvez foi uma coisa que realmente te levou para esse caminho? Porque a gente sabe que o começo costuma ser cheio de desafios, muitas inseguranças, poucos clientes, muito aprendizado. Como foi essa fase para você na prática? A gente fala assim, quando a gente termina o segundo grau, né, que a gente não fala mais segundo grau agora, ensino médio, quando a gente terminava, a gente dizia: "Ah, o difícil era entrar na faculdade". Quando a gente entrava na faculdade: "Ah, o difícil agora é ir para a profissão", né, então ir para a profissão, ir para a atuação na prática.
eu mal peguei a OAB, terminei a faculdade, peguei logo em seguida a OAB, e eu já tinha uma causa para resolver, né. Lá na minha cidade, eu fui a primeira advogada. Tivemos uma pessoa que fez direito, mas foi pra magistratura. Aí logo depois dele eu fui a primeira a advogar. Então, eu tive também o apoio lá da minha cidade, não só da família, mas lá da minha cidade também. Eles começaram a mandar clientes para mim. E o meu primeiro cliente foi lá de Rio Sono, um acidente de trabalho numa empresa em Formoso do Araguaia, onde, ele foi vítima fatal, e a família me contratou para fazer essa ação trabalhista e indenizatória. E eu fui atrás, eu falei assim: "Nossa, eh, como é que a gente vai fazer aí?" Foi uma vida que foi embora, né. Como é que a gente vai fazer aí também para ser justo, receber essa indenização e também ser justo com a empresa, né. E aí a gente foi, entrou com essa ação trabalhista, né, e tivemos um êxito bom. E aí, isso me animou bastante, né, porque eu estava começando do zero. E aí eu já comecei a ter honorários para poder dar um direcionamento. Então Que foi, que né. bacana. Realmente é algo muito legal, assim, a comunidade da sua cidade ter se reunido, assim, para realmente, dar essa oportunidade para você buscar novos casos, buscar novas ações. Mas eu tenho muita curiosidade em saber como foi que você foi guiada para o direito previdenciário, já que a sua primeira causa, na verdade, foi uma causa trabalhista. E como foi para você? Você se reconheceu ali no direito previdenciário? Foi algumas ações de aposentadoria também da sua cidade, como foi pra você? Para ir para o direito pre quando eu comecei, eu não sabia, eu era muito jovem, eu não sabia a área realmente que eu queria fazer, né. Então eu comecei, assim, como uma espécie de clínica geral, fazia um pouco trabalhista, fazia cível, fazia família, eh, então eu fazia um pouquinho de tudo. Essas áreas que eu mais me identificava, eu comecei a fazer. E no direito do trabalho, eu comecei a atender, os clientes que tinham sido demitidos da empresa. Eu ia fazer a ação trabalhista, mas no decorrer dos questionamentos, da conversa com o cliente, eu descobria que ele tinha sido mandado embora doente. E aí eu comecei a dizer assim: "Olha, você tem direito ao auxílio-doença no INSS". "Mas doutora, eu não sei fazer, como é que faz?", né. Eu também não tinha a cultura de, entrar com ação contra o governo federal. Não tinha essa cultura. Era pedir para o INSS, o INSS negava e aquilo morria. E aí eu comecei a incentivá-los a buscar, né. Atendi um mecânico, ele estava com o braço todo torto, mais fino, sofreu um acidente lá, no trabalho e ficou com o braço com sequelas. E a empresa mandou embora, e ele queria receber uma indenização da empresa pelo acidente ocorrido no trabalho, mas ele também tem o direito, né, teria o direito ao auxílio acidente lá no INSS. E aí eu comecei a dizer para as pessoas: "Olha, isso aqui te dá uma indenização no INSS também". E aí comecei a indicá-los para o INSS. Eu não fazia. E eles voltavam para mim: "Ah, lá eu não consegui, lá eu não entendi nada, lá eu não sei como faz". E eu comecei a fazer essas ações, né, eh, os auxílio acidente, os auxílio doença e as aposentadorias de rural, que eu sou filha de trabalhador rural, e o meu pai começou a trazer, né, pessoas que tinham pedido aposentadoria no INSS rural e tinha negado. Eu falei: "Agora eu vou ter que ir para a justiça com essas ações". E aí fui começando a fazer as ações, eh, rurais, primeiramente as rurais, na justiça, depois, que fiz as ações de auxílio-doença, auxílio-acidente no INSS, e aí negando, eu comecei a fazer também judicialmente. E quando veio o juizado especial em 2004, eles me ligaram: "Doutora, nós queremos protocolar uma ação para a inauguração do juizado especial e a gente não tem nenhuma petição inicial. A senhora poderia nos ajudar?". Eu fiz uma petição inicial rapidinho e levei lá,
pessoal de Brasília, do tribunal, estava vindo para a inauguração, e eles queriam fazer um protocolo ao vivo. E aí eu levei a peça lá para fazer o protocolo, né. Mas assim, a gente naquela época não tinha um celular, nem existia o celular, né. Quando começou o celular, era um celular que não tinha câmera, né, também era só para comunicar. E era grandão, muito caro, nem todos os advogados tinham, era um outro que tinha, né. Então muitas coisas ficaram sem registro, né. Eu, por exemplo, não tenho o registro desse primeiro protocolo. Mas que Foi bacana. assim que eu fui para o previdenciário, foi, das ações trabalhistas me levou para o previdenciário. E aí quando eu percebi que o direito social é um direito que eu posso trazer dignidade, eu posso colocar o pão na mesa da outra pessoa e também na minha, aí eu me encontrei no direito, falei: "É aqui". Perfeito, perfeito. E claro que a experiência também de você ser filha de produtores rurais, com certeza também te levava para algo mais pessoal, porque a gente sabe como é difícil, né, a vida desses, produtores que trabalham a vida inteira e quando é para se aposentar não consegue. Então realmente é algo que a gente pensa muito, né, realmente no direito, no que ele realmente é, né, que é realmente você ajudar as pessoas a conquistarem o que é delas por direito e tudo isso que você conquistou e construiu ao longo da sua trajetória, da sua vida, são pontos que trazem a própria essência de fato do direito. E é muito legal, assim, eu ia até perguntar como foi que você conquistou o seu primeiro cliente, mas realmente foi aquela ação trabalhista. E a gente sabe que no previdenciário, confiança, clareza fazem toda a diferença e nos leva muito sobre, o posicionamento, né. Como hoje você tem desenvolvido a prospecção de novos clientes hoje no seu escritório? Hoje a gente tem, buscado, né, prospectar clientes através do tráfego pago, né, e também a gente tem, através do Instagram, das redes sociais, com vídeos informativos, vídeos educativos, palestras. A gente tem buscado as palestras presenciais, porque você termina mostrando o seu conhecimento, mostrando o que você sabe. E quando, você mostra o que você sabe, você traz a informação, e essa informação vem de forma segura, as pessoas depois querem te contratar, elas depois vêm te procurar. Então, hoje é basicamente através de palestras, através das redes sociais, né, de conteúdos educativo e informativo, como prevê o nosso código de ética. Perfeito. E hoje, doutora, esse você falou sobre o digital, né, que é um ponto importante. Como que você enxerga esse posicionamento profissional no digital, na construção de confiança para que esse cliente chegue até você? Porque a gente sabe que no direito previdenciário, o cliente ele chega, um pouco fragilizado, realmente precisando daquele direito, seja uma aposentadoria, seja um auxílio por doença ou auxílio acidente. E você enxerga como o papel desse posicionamento do digital na construção da confiança desse cliente, antes mesmo do atendimento? Eu vejo, assim, eu estou buscando construir através da autoridade no digital. Então, usando as redes sociais, trazendo conteúdo informativo, educativo, para poder gerar autoridade, para que as pessoas possam me ver como alguém que realmente domina o direito previdenciário, né. Então, essa construção de autoridade no digital, ela é fundamental. Então, a produção de conteúdo é essencial para que as pessoas te vejam como, alguém que realmente domina aquela área e que trabalha com o direito previdenciário. As pessoas precisam saber o que você faz e precisa saber que você faz isso muito bem. Perfeito. E realmente, envolve, né, muitas estratégias, envolve sim, muitos olhares diferentes para todas as estratégias que você realmente for, enfim, fazer acontecer para se posicionar no seu Instagram. E qual foi o momento da sua trajetória que você
que a senhora realmente percebeu que precisava levar esse seu posicionamento para o digital? Você comentou aqui que, quando você começou não tinha telefone, então realmente, esse digital, né, essa presença no digital foi algo diferente para muitos advogados, foi algo realmente bem diferente, né, que foi como a gente falou aqui nos bastidores, do balcão para o digital. E como foi que em qual momento, de fato, da sua trajetória que você pensou que tinha que buscar novas formas de se posicionar, pra atrair novos públicos da área previdenciária, por exemplo, através do digital? Essa percepção ela ocorreu para mim, na pandemia, porque quando veio a pandemia, a gente ficou isolado, então não daria para fazer o que a gente fazia antes no presencial, né. Vamos fazer uma palestra presencial, não tem público, né, então não daria para fazer o que a gente faria antes da pandemia. E na pandemia, eu vim perceber o quanto nós temos de recursos e a gente não utilizava. E aí eu comecei a interessar pelas redes sociais, comecei a utilizar as redes sociais mais efetivamente, mas ainda com aquele sentimento de que não era para mim, né. "Ah, eu não sou da era digital", não era para mim. Mas nos últimos 3 anos, eu decidi assim: "É para mim sim", né. Participando de algumas mentorias e percebendo que lá na mentoria, as pessoas da minha idade ou que regulavam a idade comigo, estavam sobressaindo muito bem. E eu falei assim: "Se elas estão se sobressaindo muito bem, por que não eu? Eu também vou conseguir", né. E aí nos últimos 3 anos eu tenho investido, né, mais no digital do que mesmo no presencial, né. Eu tenho focado mais no digital, porque eu percebi que é para mim e que é um mercado que ainda não está bem explorado, né, principalmente pelos advogados. Tem muito a ser explorado, com Tem certeza. muito, né. E eu acho que e eu acho muito para muitos advogados, né, doutora Edinalva, a pandemia foi um estopim para realmente começar a olhar para novas técnicas. Eu acho que em muitos âmbitos, não só na advocacia, a pandemia foi essencial para fazer as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais sem envolver muito mais esse presencial, com certeza, buscar novas formas mais pelo digital, mas a advocacia com certeza foi muito afetada, e eu não falo no ponto negativo, mas também no ponto positivo, né, de trazer essas novas formas de prospecção de clientes. Alguns advogados dependiam apenas do boca a boca, de indicações, e agora eles têm novas formas de alcançar novos públicos pelo digital, através de tráfego pago, através desses posicionamentos nas redes sociais, e muito além do que tá ali perto, né, do próprio estado, talvez o Brasil inteiro. E realmente tem sido o digital, né, tem sido, essa nova forma de prospectar novos clientes de forma mais escalada, com certeza. E na sua visão hoje, com toda a sua experiência, todo esse tempo desde a pandemia que você tem se posicionado no digital, com todas as mentorias que você teve, o que você acredita ser o maior erro de um advogado previdencialista, que comete ao tentar se posicionar no digital hoje? É, eu vejo que o maior erro é querer se apresentar sem realmente ser o que é, né. Eu acho que você precisa vir com a verdade. Você precisa não venha mascarado, não venha, eh, querer parecer o que você não é, né. Então, porque assim, logo vai descobrir, não tem nada que não descobre. Então se você está aqui no digital, aparentando uma coisa e depois o cliente te encontra e você não é nada daquilo que você estava lá no digital, então você não vai conseguir, deslanchar sem essa verdade. Então você precisa ser autêntico e precisa ser verdadeiro, né, para você mostrar quem realmente você é.
Não só lá nas câmeras, né, do digital, mas também lá no seu escritório, lá na sua cidade, lá na sua realidade. Perfeito. E hoje, com toda a sua experiência também nesse posicionamento, o que você acha essencial, né, para trazer uma comunicação acessível para esse público, mas sem perder a autoridade? O que vocês têm desenvolvido hoje no posicionamento digital de vocês, que tem dado muito certo, e se você pudesse dar uma dica para outras pessoas, você falaria: "Esse ponto é um ponto essencial que vocês não podem deixar de falar, não podem deixar de fazer", para realmente construir essa autoridade, trazer informação como uma comunicação acessível, mas também abrir novas portas e oportunidades para prospectar novos clientes. Eu digo que é a simplicidade, principalmente na comunicação, né, porque o juridiquês, ele afasta, as pessoas não entendem. No digital, você tem clientes de, inúmeras, como me faltou aqui a palavra, mas, você tem clientes ali de capacidades de compreensão diferente. Um mais culto, outro, menos culto, às vezes até mesmo analfabeto e que ele está ali no digital, ele está ali rolando feed, ele está, né. Então, se você utiliza uma linguagem simples, olha, não é inventar a roda já está pronta, é só fazer a roda girar, né. Então é isso que eu dou como dica. É, usar a simplicidade, falar o óbvio, né, que às vezes isso me deu muito trabalho. "Nossa, eu vou falar isso é óbvio para mim, mas para quem está me ouvindo, talvez não seja", e na grande maioria não é. Por quê? Quem conhece do direito somos nós advogados, o público não conhece. E se a gente usa uma linguagem simples e acessível, a gente vai conseguir chamar a atenção desse, telespectador, dessa pessoa que está nos assistindo, para poder interessar pelo serviço que a gente está oferecendo. Perfeito, realmente. E eu acho que isso vai muito de área para cada área, né, talvez a forma como você fala sobre fala com alguém, fala para alguém sobre o direito previdenciário, é diferente do que você falaria talvez para um advogado que está prospectando empresários, por exemplo. A gente precisa, conhecer e saber qual é a linguagem melhor para o nosso público. E com certeza para a área previdenciária é preciso um pouco mais de clareza, objetividade e uma comunicação realmente mais acessível. E aí esse é um ponto que a gente acaba entrando, né, num ponto mais importante para um advogado, que é nesse atendimento. Porque quando esse posicionamento funciona da forma ideal, esse cliente ele consegue, eh aderir toda essa informação que chegou até ele, e há interesse, né, ele realmente vai procurar esse advogado e aí começam os pontos mais principais para um contrato fechado, para um cliente de fato seu, que é o atendimento. E hoje você acredita que qual é o principal o desafio na hora de atender um cliente previdenciário? É organizar a expectativa, é explicar o caminho jurídico, é realmente gerar essa confiança? O que que você acredita ser o maior desafio nesse primeiro atendimento? Olha, a clareza, ela gera caixa, né. Se você Se o cliente te entendeu, ele te contrata. Na grande maioria, clareza gera caixa, né. Então, para você, colocar para esse cliente no atendimento, você precisa ser o mais claro possível. E qual é o grande mal, nós advogado, a maior dificuldade que eu enfrentei no atendimento do cliente? É entregar o ouro, né. Às vezes, nós advogados entregamos o ouro, o cliente já entendeu o caminho das pedras, ele vai lá no INSS e faz só, né. Então é preciso você, nesse primeiro no atendimento com o cliente, é preciso você mostrar para o cliente que você é a solução para o problema dele, né. Você não precisa mostrar para o cliente que você,
Como que você vai fazer? O como você vai fazer. Você precisa mostrar para o cliente que você sabe fazer e que você dá conta de resolver o problema dele. Ele bateu na porta certa, né. Esse foi o maior desafio para mim, porque eu queria mostrar, né, que eu entendo do direito, eu queria mostrar o meu conhecimento. Ele não quer saber quantas pós-graduação fez, se eu fiz mestrado, se eu fiz doutorado, ele quer saber se eu resolvo o problema dele, ele quer saber se o advogado vai resolver o problema dele, se tem condições, se ele bateu na porta certa, se ele sentir a segurança de que você dá conta de resolver o problema dele, ele vai te contratar. Que a gente contrata é quando a gente sente a confiança que a pessoa tem o conhecimento e a segurança para resolver o que eu preciso. Perfeito, realmente, de fato. E hoje, muitos clientes chegam até com algumas informações desencontradas ou experiências negativas anteriores, e essa reconstrução dessa confiança de você mostrar que de fato você consegue resolver esse problema dele e que na verdade é essencial que você em si resolva o problema dele, não que ele tente resolver sozinho, é um ponto muito principal, né? É o ponto realmente que é a parte principal para você construir essa autoridade, construir esse de fato, essa confiança e conseguir conquistar esse cliente. E em atendimentos previdenciários, a gente sabe que nem sempre a resposta que o cliente espera é a melhor resposta, jurídica. E como você consegue alinhar essas expectativas? Porque, assim como em muitas áreas da vida, né, no direito você não consegue prometer algum resultado, e para uma pessoa que está precisando ali daquela ação, precisa daquele benefício, é muito difícil talvez até para que essa pessoa entenda, né. E como você conduz essa conversa de forma honesta, sem gerar a frustração? Você falou muito aqui sobre você, condizer ali no que você apresenta no digital e o que você faz no presencial. E eu acho que entra um pouco disso, né, de você não prometer nada, porque de fato a gente não consegue prometer nada mesmo. E como você mais uma vez perguntando, né, retomando, como você tenta conduzir essa conversa de uma forma honesta, para que não gere uma frustração no futuro, por exemplo? Eu sempre converso com os meus clientes para que eles sejam meus parceiros, para a gente ganhar a causa, né. Você quer ganhar a causa? Então você precisa ser meu parceiro. Ser meu parceiro, ser parceiro do escritório, é você estar presente, você não pode desaparecer. Você não pode sumir. Eu preciso te encontrar da forma mais rápida possível. E você precisa ser diligente, né, você vai ser meu parceiro, porque você precisa ser diligente quando eu te pedir as coisas que estão com você, não estão comigo. Vo Os documentos estão com você, informações estão com você, então eu preciso de informações, eu preciso de documentos, eu preciso de algo que está com você e você precisa trazer para mim com agilidade. Então a primeira coisa que eu digo para o meu cliente é: para ganhar a causa, o cliente precisa ser parceiro do advogado, né. E aí, vou colocando para o cliente, como de forma clara, como que o processo vai andar para ele entender, né. Eu sempre faço uma escadinha de 3 degraus e desenho para ele. Ó, primeira instância, segunda instância, terceira instância, são os degrauzinhos da escada que nós vamos subir, né. A gente pode não precisar subir degrau nenhum e ganhar aqui, mas isso não depende só da gente, né. Tem todo um sistema envolvido aqui. E quando eles entendem o caminho do processo, eu desenho o caminho do processo, né. Quando ele entende o caminho do processo e que ele precisa subir aqueles degraus junto comigo, aí a gente tem chance de ter um resultado positivo no processo. Esse alinhamento é muito importante, né, que não gera só apenas, uma um alinhamento de expectativa para o cliente, mas também um compromisso entre você e o cliente, de que vocês vão estar caminhando juntos, né, para que esse benefício seja concedido. E hoje você acredita. Exatamente, é alinhar as expectativas, porque com o cliente, alinhar as expectativas com o cliente e comprometer o cliente. Com certeza, até porque é essencial para que você consiga também fazer o seu trabalho, como você mesmo disse. E, a gente sabe que hoje,
o cliente previdenciário, ele também gera muita indicação, principalmente quando o direito é concedido e toda coisa realmente faz acontecer. E a gente sabe que, eh, essa fidelidade do cliente, essa indicação que esse cliente faz para o outro sobre o seu trabalho, é muito importante para a construção de autoridade também. E hoje, o que que a senhora acredita que é o ponto principal para fidelizar mais esse cliente previdenciário? É mais o resultado final, é a transparência ou essa sensação de cuidado e atenção durante o processo? Eu vejo como essa atenção e cuidado durante o processo, né. Você começou e você termina. Então eu já tive casos que eu perdi o processo e o cliente, eh, indicou, né, ele entendeu o porquê que nós perdemos, porque as expectativas estavam alinhadas, ele estava comprometido, o escritório também. Ele entendeu o que deu de errado, que fugiu o controle meu, dele, e que perdemos a causa, né. E ele agradeceu o serviço do escritório, né, disse que estava satisfeito, pela forma que foi conduzido todo o trabalho e indicou clientes para a gente depois. Então é essa clareza, né, essa transparência, porque o que que hoje os clientes mais reclamam dos advogados? É a falta de informação sobre o processo. Eu recebo aqui de vez em quando no escritório, né, eh, pessoas que dizem: "Meu advogado sumiu", né, "Meu advogado não fala comigo". Então, os colegas que querem realmente fidelizar o cliente para indicar, ele precisa pegar na mão do cliente do começo ao fim, né. O cliente precisa se sentir amparado, ele precisa se sentir protegido, principalmente no direito previdenciário. Com certeza. E como a senhora até uma dica para os nossos jovens advogados, assim, você lida com essa ansiedade do cliente durante a espera? Porque a gente sabe que no direito previdenciário, o resultado ele nem sempre, na maioria das vezes, não é de imediato, né, é um longo processo, é muito tempo ali, de processos, de, enfim, audiências. E como você tem lidado, assim, com essa ansiedade do cliente? Porque a gente sabe que cada um passa pelas suas dificuldades ali no dia a dia, é um benefício que eles esperam que seja concedido, que eles precisam, né, principalmente financeiramente, que seja concedido. E como você tem lidado com essa ansiedade dos clientes? É no diálogo, né, é no diálogo. A gente faz, por exemplo, quando a gente atende quando um cliente fecha um contrato no escritório, a gente faz uma reunião com ele para poder explicar toda a sistemática, todo como é que o processo vai funcionar, dar as boas-vindas por ele ter escolhido e ter confiado no nosso trabalho, né. E e depois a gente vai, quando gera essa ansiedade, que o cliente acha que está demorando, a gente mostra para ele: "Olha, quando isso aqui resolve com 1 ano, nós advogados, nossa, eu fico muito feliz quando isso aqui resolve com 1 ano". Porque isso aqui demora mais. 1 ano é um tempo razoável. Quando isso aqui resolve com 6 meses, nossa, eu fico muito feliz. Então as coisas, eu vou colocar: "Olha, as coisas precisam de um tempo para amadurecer", né. Você planta uma manga, você não vai colher: "Ah, plantei hoje, amanhã eu vou colher a manga". Não, o pé de manga vai crescer, vai dar flores, vai dar os frutos, depois ainda quando dá o fruto, ainda tem um tempo de maturação, né. Então, eu vou fazendo algumas comparações, né, contando algumas histórias, para o cliente poder entender que o processo, ele também tem um tempo para poder chegar ao final, ele não é tirando da cartola, né. E aí a gente vai tranquilizando os clientes que são mais ansiosos, né. A gente tem cliente de todo jeito. A gente tem cliente estressado, a gente tem cliente ansioso, a gente tem um cliente que não está nada com nada, não está ligando, não aparece, né, não faz o que a gente pede. Tem cliente de toda natureza. Tem cliente que quer para ontem, tem cliente que está tranquilo, mas o dia que sair tá bom, né. E o que que acontece? É o diálogo mesmo, é o diálogo de forma inteligência emocional para lidar com pessoas, né.
ter muita inteligência emocional para lidar com pessoas e a presença mesmo divina. Com certeza. E hoje, o que se você pudesse ajustar um único ponto nesse atendimento previdenciário para melhorar os fechamentos, melhorar a fidelização, melhorar essa relação com esse cliente, qual seria? Para melhorar, né, para melhorar é a aproximação, né. Eu penso que, você precisa aproximar um pouco mais do cliente para melhorar toda essa condução, né. Não deixar o cliente, você precisa estar mandando. Hoje tem tantas facilidades para comunicar, todos os clientes têm um celular, né. Então é a comunicação. E às vezes às vezes eu falo para eles, os meus clientes, porque o que que acontece? A gente precisa nós advogados, porque se a gente ficar naquela coisa muito pessoal, a gente não dá conta. Eu, Dinalva, fazer o diálogo com todos os meus clientes. Então eu tenho que treinar a equipe para me ajudar a fazer. E eu tenho que educar os meus clientes a serem atendidos pela minha equipe. Então, para fazer isso, por que que muitos advogados não conseguem? Eu mesmo não conseguia há um tempo atrás. Porque sozinha eu não dou conta e não consigo, preciso de mais braços, né. E o que eu oriento é treinar a equipe para que a equipe possa fazer esses contatos com o cliente e sentir que sou eu, Dinalva, é o escritório que está fazendo, é a empresa que está fazendo, é o CNPJ que está fazendo. Porque na advocacia nós temos muito essa pessoalidade. "Ah, eu só quero ser atendida pela Dinalva", né. E aí eu começo a atender com a outra advogada que eu estou treinando e vou educando o cliente. "Olha, essa é a fulana de tal, você já viu aquela história do discípulo que supera o mestre? Então, essa advogada aqui já me superou, né. É boa tanto quanto eu ou mais, e ela vai fazer teu atendimento". E aí eu vou passando, né, para que o advogado que vai trabalhar comigo ou o outro funcionário, estagiário, possa estar fazendo aquilo com a cara do escritório. Que a pessoa sinta que é a de Nova Costa que está fazendo, não sou eu, mas ele tem aquela confiança naquela pessoa que eu apresentei para ele, né, que eu falei bem para ele e que aquela pessoa está realmente atendendo ele bem, está superando as expectativas. Com certeza é um ponto, assim, essencial e eu acho que vai chegar um tempo onde o advogado que ele quer escalar, né, ele vai precisar investir também em uma equipe que consiga auxiliar ele nisso tudo. E a longo prazo você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E hoje até a própria internet, a inteligência artificial, a gente vê tantas plataformas, né, de atendimento com integração de inteligência artificial que ajudam esses advogados, e eu acho que o digital está muito além do que só prospectar o cliente, né, mas também para atender esse cliente, manter ele também esse acompanhamento diário, que eu acho que é super importante também, para você gerar tanto alinhamento com o cliente, tanto também para vocês terem, eh, esse trabalho em conjunto, eu acho realmente super essencial. Então hoje, os advogados eles têm muitas formas, muitas ferramentas que ajudem eles com isso, e eu acho que é só cada um, conseguir explorar, né, cada dessas Exatamente. formas. É explorar, porque o atendimento hoje as IAs já estão atendendo, né, já estão atendendo para a gente, já consegue otimizar. Aquilo que é basicão, né, as IAs vão fazendo e depois aquilo que precisa realmente de um ser humano, vai passando para o ser humano. Perfeito, realmente. E hoje, olhando para quem está começando agora, doutora Dinalva, qual o erro que você, no atendimento, né, talvez algo que você já tenha passado por isso, olhando para quem está começando, se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, qual o erro no atendimento inicial ou no decorrer do atendimento, que você vê mais atrasar o crescimento de um advogado previdenciarista? Com alguma das nossas conversas, você citou
algumas de uma forma indireta também sobre, você não manter esse acompanhamento com esse cliente, mas existem outros pontos que você acha essencial e que você vê muito advogado cometendo esse erro e que atrasa o crescimento dele? Então, no atendimento para um advogado que está iniciando, eu oriento a organização. Eh, Vai para o atendimento, eh, primeiro, quando o cliente procura o escritório, a pessoa que atendeu ele inicialmente já precisa puxar a língua dele para saber o que ele quer, né, o que ele está buscando, para poder já trazer informações para o advogado que vai atender do que se trata, porque daí dá para o advogado fazer uma preparação melhor. E aí, ele faz os questionários, aquela folha de entrevista, o questionário ali com N perguntas, aquilo é fundamental, porque, quando você não anota nada, não faz um roteiro, às vezes passa batido algumas coisas, você não conseguiu lembrar. Se você tem um roteiro ali, você vai preenchendo, vai questionando o cliente, vai preenchendo, no final você vai ver que às vezes aquele cliente, ele tem uma, 2, 3 ações. Você só fechou uma, porque você não explorou bem a conversa. Mas se você explorar bem a conversa, às vezes ele tem mais uma outra ação dentro da vida dele, do que ele já vivenciou, situações que ocorreram com ele, que daria para você fechar ali 2 contratos e você só fechou um. E às vezes fechou um contrato e na hora de fazer a petição inicial não tem subsídio para você escrever, né. É por isso que a gente faz aqui um atendimento depois, que o contrato é fechado, principalmente nos online, para a gente poder explorar, fechar esse questionário, né, saber mais da vida da pessoa, né, dos pontos que precisam ser bem explorados para trazer, mais segurança na hora de peticionar, na hora de fazer o requerimento do benefício. Então essa é a dica, não vá para o atendimento sem saber do que se trata. Procura saber o que é que o cliente, às vezes é um cliente que quer algo que você nem atua, mas se você tem um parceiro, você também já não pede, você já indica para o advogado parceiro. E o questionário, né, entrevista para você entender a história dele. Hein. Nós nos conectamos uns com os outros através de histórias. Eu estou contando a minha história aqui. Quem é filha de trabalhador rural, quem é de berço humilde, quem, ralou para fazer uma faculdade, vai se conectar com a minha história. E nós nos conectamos com o cliente com a história dele. Ele vai contando a história dele e a gente vai se vendo em alguns trechos da história dele. E vai dizendo: "É, eu também vivi isso. Ah, meu pai viveu isso. Ah, minha mãe viveu isso". Para você poder conectar com o cliente e extrair o máximo que você puder, porque é com base na história do cliente que você vai achar o direito dele. E essa organização é realmente fundamental para que você não se perca nisso tudo. E é isso que entra várias coisas em conjunto, né, porque essa história, essa organização, para você conseguir desenvolver essa história do cliente, não é só importante para você criar uma relação de confiança, fortalecida com esse cliente, que vai gerar até um compromisso, né, e disponibilidade desse cliente para te ajudar com todos essas documentações que é importante para a gente entrar com os processos, mas também até na parte do judicial mesmo, onde você realmente vai ter tudo bem fundamentado, e que com certeza tudo bem fundamentado vai te ajudar a alcançar, esse objetivo, esse benefício do cliente. Doutora Dinalva, tem alguma outra coisa, a gente encaminhando para o final, que você gostaria de trazer para todos os jovens advogados, não só jovens advogados que querem atuar no previdenciário, que você Hum, daria de alguma dica pra eles final, assim, como uma E parte de motivação, talvez? a dica final aqui, Júlia, é que os advogados, eles que estão iniciando a advocacia, não cometam o mesmo erro que eu, né. Eu não cuidei da gestão do negócio. Eu vim, né, fazer a gestão do negócio
quando a coisa já estava bem desorganizada. Então quem está começando, começa a estudar sobre gestão, começa a ver como é que você vai organizar o seu escritório como uma empresa mesmo. Porque se você, for começar só advogando, pegando processo e fazendo, e não cuidar da gestão do negócio, você vai se perder lá no meio do caminho. E essa é a dica fundamental. Comece organizado, comece, olhando para o seu financeiro. Não deixe o seu financeiro, misturado com o seu CNPJ misturado com seu CPF, né, faz separados. Cria hoje a OAB tem aí sociedade individual de advocacia, você pode fazer só para você e já começar a fazer ali a separação. Esse caixa é do CNPJ e esse caixa é do CPF, né. Não misturar, porque o CPF quebra o CNPJ. Né. Se você não fizer essa separação, o CPF quebra o CNPJ, porque tudo no CPF, o CPF acha que é tudo dele e começa a gastar. E aí não investe na empresa escritório de advocacia. Então a gente vê que muitos advogados começam e deixam, porque tem dificuldade na gestão. E se você tem dificuldade na gestão, você busca ajuda, mas é preciso você crescer organizado. Perfeito. E realmente, a gente conversou sobre isso um pouco no início, mas acabou nem se aprofundando sobre essa questão de você olhar para a advocacia como um negócio. Que realmente você preci é uma empresa sua, que você precisa buscar novas estratégias para crescimento, você precisa ter organização financeira, organização de gestão, e é super importante. Tem até alguns advogados que não conseguem olhar para a advocacia dessa forma, né, como uma empresa, mas que a gente sabe no cotidiano e cada vez mais, isso a internet tem mostrado muito, que você precisa olhar para a advocacia como um negócio, como a sua empresa, como qualquer outro empresário, né, então precisa também haver esse investimento, haver essa organização, que a gente sabe que é muito importante. Com certeza. A faculdade ela não nos ensinou a gerir o negócio e nem nos disse que o escritório de advocacia era uma empresa. E a gente acabou acreditando nessa crença. E agora a gente tem que refazer essa crença, reconstruir, né? E dizer assim, não, aqui é um negócio, sim, é um negócio, e é comércio. Eu vou vender serviços, eu não posso mercantilizar, mas eu estou vendendo serviço, não tem como fugir disso. Né. Sim. Eu tenho um serviço e eu vendo esse serviço, agora eu preciso vender de acordo com o código de ética da OAB, mas é uma venda de um serviço. Com toda certeza, doutora Dinalva. Realmente você precisa ter esse olhar para a advocacia, um olhar, estratégico como qualquer outra empresa. Claro que a gente tem algumas limitações, né, pelas normas e éticas da OAB, mas é preciso você explorar todos os âmbitos que é permitido para você alcançar novos clientes, para você ter uma organização melhor no seu escritório, e todos os pontos que a gente sabe que é principal. E olha, antes da gente encaminhar para o final, eu gostaria de fazer uma dinâmica que eu faço com todos os parceiros que passam por aqui, que é como um bate-bola. Eu faço uma pergunta ou perdão, Parou, gente. amém, começando de novo. E a gente encaminhando para o final, antes da gente finalizar, eu queria fazer uma dinâmica, que é um bate-bola. Eu faço uma pergunta ou trago 2 opções, e a senhora responde o que vier primeiro na cabeça, não pode pensar muito, combinado? Certo, Perfeito. Um atendimento, você precisa, né, ser mais paciente ou mais objetiva? objetiva, Perfeito. O previdenciário exige mais técnica ou mais empatia? empatia. O cliente ideal é um cliente bem informado ou não precisa ser totalmente informado? Não precisa ser totalmente informado. Qual é o melhor horário que a senhora se sente mais produtiva? Na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite? Na parte da manhã.
qual habilidade que todo advogado previdenciarista precisa desenvolver? É a habilidade da escuta, precisa aprender a ouvir, saber ouvir. Perfeito. Uma conquista profissional que você ainda quer muito alcançar? Eu quero trabalhar com mentorias para os jovens advogados. Perfeito. Uma uma conquista pessoal, se você se sentir confortável para falar, que você ainda quer muito alcançar? Eu gosto muito de viajar, então eu tenho o desejo de ir para fora, do país, em alguns países. Já fui, mas eu tenho outros lugares que eu gostaria de conhecer. Perfeito. E um conselho, doutora Dinalva, que você daria para você lá no início da faculdade? Um conselho no início da faculdade para eu mesma ou Isso. para eles? Que você daria para você e que também serviria para os outros? Ah, sim. Um conselho no início da faculdade é aproveitar o máximo aquelas horas de estudo. Se você tem tempo para estudar, você aproveita. Porque o técnico ele é muito importante, mas no atendimento, né, a empatia faz a diferença e o técnico você pode estudar depois, né, e fazer. Mas é aproveitar melhor o tempo de acadêmico, né, estudando, se dedicando, porque quando você vem para cá para o profissional, aí você já tem uma bagagem melhor. Perfeito, realmente é um ponto, essencial, porque você já vai com um técnico muito bem preparado, com a base teórica muito bem preparada, que é o que a faculdade ensina, e com o tempo e com outros estilos de estudo, né, talvez se aprofundando em outras mentorias, isso vai trazer uma bagagem para outras visões que vão agregar muito para a advocacia. E doutora Dinalva, para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar qual advogado ou advogada que você indicaria para participar do nosso próximo episódio do nosso podcast. E é esse convite é especial, porque depois a gente vai mostrar esse episódio para ele ou para ela, para conversar, para confirmar, né, esse convite. Me veio aqui na cabeça a doutora Meire Castro. Perfeito. Olha, a gente vai entrar em contato com a doutora Meire e convidá-la para participar do nosso próximo no nos nossos próximos episódios, acredito que vai ter muito a agregar. E doutora Dinalva, muito obrigada por você ter participado, e por topar participar desse nosso episódio, por compartilhar sua trajetória, sua visão e também tantos aprendizados valiosos no direito previdenciário. Onde que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Lá no Instagram, Dinalva @Dinalva Costa ADV. Perfeito, doutora Dinalva. Olha, muito obrigada realmente mais uma vez. Eu acredito que todo mundo que ficou até aqui, com certeza vai sair desse vídeo, desse nosso podcast, com uma visão diferenciada, com mais aprendizados, insights valiosos que eles vão carregar para a trajetória deles. E muito obrigada para você que ficou até aqui, e eu espero poder contar com essa participação para nossos novos projetos. Eu que agradeço, Júlia, a oportunidade, né, de estar aqui, compartilhando também um pouco da minha experiência. Eu digo que o que a gente aprende, a gente precisa compartilhar. Eu não vejo os meus colegas como concorrentes, né. Eu sempre me comparo comigo mesma, como é que eu fui o ano passado, como é que eu estou sendo agora, porque quando eu comparo com o outro, eh, vou incidir em erro, porque as pessoas são diferentes, eu não posso entregar o mesmo que o outro entrega. Então a minha comparação é comigo mesma, e isso me traz a segurança para seguir, né. Porque quando você compara com o outro, você começa a se sentir inferior, começa a se sentir diminuído, né. E essa oportunidade aqui para mim foi bem interessante, fiquei muito feliz pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada para você também que ficou com a gente até aqui. Doutora Dinalva, tenha um excelente dia, foi muito bom poder contar contigo. E esse foi mais um episódio do Zero ao Cliente, da Jus Parceiro, um podcast onde a gente tem trazido advogados que têm sido referência em posicionamento e também em estratégia. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
Até mais.